Olá, olá! Hoje o nosso papo encontra o direito e a arte. Nós vamos ter aqui o nosso convidado, Matheus Mena, advogado, que é um advogado conhecido por misturar poesia na defesa de seus clientes. E não só por isso, por ser o advogado mais atuante e mais competente que nós temos hoje em Santa Catarina, atuando no Tribunal do Júri. Mena, boa noite. Boa noite, Ramon. Agradeço as elogiosas palavras, fruto da tua bondade, da nossa amizade. Eu sempre digo que é muito bom a gente estar cercado por amigos, justamente para receber esses elogios que às vezes são exagerados e inverídicos, mas eu fico realmente muito grato pelo teu convite, pela tua companhia, por a gente estar podendo estar aqui trocando essa ideia sobre que é algo que eu realmente sou apaixonado, algo que eu realmente amo, que é o direito, é a literatura, é a poesia, é o Tribunal do Júri. Mena, não é à toa que você é um grande advogado no Tribunal do Júri. Afinal, eu te fiz um elogio e você devolveu aqui como se eu fosse a pessoa mais importante dessa noite. Eu acho que isso faz parte, de fato, de um advogado que consegue mexer com as emoções do jurado, consegue trabalhar muito bem com esse ambiente no Tribunal do Júri. Mas eu queria entender um pouquinho de você. O que te fez direcionar para a advocacia criminal? Quando é que você entendeu que tinha vocação para defender aquele direito que, de repente, seja um dos mais importantes que nós temos, que é a liberdade do ser humano? Sabe, Ramon, essa é uma pergunta bastante complexa e eu vou voltar um pouco no passado, quando eu me formei no colégio, na verdade, no ensino médio. Eu me formei no ensino médio, eu tinha 17 anos e eu frequentava muitos lugares com meu pai. E meu pai é uma pessoa que tem uma bagagem literária e musical invejável. E sempre frequentou locais em que intelectuais frequentavam. Então eu tive a oportunidade de lidar com a nata porto-alegrense, eu sou natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, com a nata da intelectualidade porto-alegrense, e eu via eles debatendo e eles conversando sobre poesia, sobre literatura, sobre geopolítica, enfim, sobre N assuntos, e eu me sentia muito burro, muito burro. E isso me incomodava, isso me causava um desconforto, até que um dia eu cheguei e conversei com meu pai sobre isso e ele disse assim, eu perguntei para ele exatamente nesses termos: pai, eu tô me sentindo burro, como é que eu faço para me sentir menos burro? Para poder conseguir acompanhar esse raciocínio que vocês travam. E ele me disse assim, filho, não existe outro caminho senão a literatura, precisa ler. E a partir daí eu comecei a ler de tudo, eu comecei a ler Victor Hugo e eu não entendia, e eu lia de novo, lia Shakespeare, lia Eduardo Galeano, Gabriel Garcia Marques, enfim, Miguel Cervantes, eu passei a ler. E eu já me interessava pelo direito, Ramon, porque desde os 15 anos eu trabalho com direito, eu era office boy de um escritório, civilista no caso, não era criminal, nunca tinha tido nenhum contato com direito criminal, então eu passei no vestibular para direito, eu passei a cursar direito, permaneci nesse mesmo escritório, e eu lembro direitinho, como se fosse ontem, eu estava no terceiro semestre da faculdade, eu havia, na época os processos eram físicos, precisava ir para o fórum para tirar uma guia de custas, daí sair do fórum, ir no banco, tinha um banco dentro do fórum, aí tu pagava, daí ia no protocolo com a petição de juntar, daí juntava, enfim. Eu fazia essas diligências, fazia esse trabalho de office boy e eu sempre tinha uma rotina. Eu começava pelos andares de baixo e até o final, até o último andar que eu precisava ir. E depois eu descia até a saída do fórum pela rampa. O fórum de Porto Alegre tinha uma rampa, hoje não tem mais. E eu lembro que um dia era final da tarde, isso eu sempre fazia essas diligências mais pro final do dia, por volta de umas 4 horas, até umas 18 horas, depois eu ia pra faculdade, eu estudava à noite, e eu tava descendo a rampa e eu vi no terceiro andar, o fórum já estava praticamente vazio, porque já estava fechando, e eu vi uma aglomeração de pessoas ali no terceiro andar, imprensa, uma gritaria, e eu fui ver o que estava acontecendo. E aquele dia eu entendi o que acontecia quando uma pessoa matava alguém. Era uma sessão no Tribunal do Júri. Um grande promotor de justiça, o Dr. Eugênio Paes Amorim, talvez o maior promotor de justiça de júri do país, um dos maiores, com absoluta certeza. Defensores públicos admiráveis, hoje um deles é advogado, o Dr. Eledi participou desse júri. E um grande advogado, que hoje eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo, o Dr. Rodrigo Gresselé, ele foi o advogado responsável por fazer uma das defesas desse júri.
E aquilo me encantou. Aquilo me encantou, eu me apaixonei por aquilo. E eu matei aula naquele dia, fiquei até a madrugada naquele dia. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu voltei de ônibus, tinha um madrugadão, eu cheguei em casa, era quase 5 horas da manhã. Eu não tinha smartphone na época, eu tinha só um celular, meu celular acabou a bateria, minha mãe achava que eu tinha morrido, que tinha acontecido alguma coisa comigo, ficou desesperada. E eu só estava assistindo um júri. E naquele dia eu decidi que eu queria ser advogado criminalista. Até então eu queria ser só, entre aspas, professor. Eu tinha uma visão de mundo assim, eu era um sonhador, eu achava que eu ia mudar o mundo de alguma forma e acreditava que uma das maneiras, talvez a maneira mais adequada de mudar o mundo seria moldar o pensamento dos futuros operadores do direito. De certa forma, acredito que eu tenho razão, mas eu desisti dessa pretensão, hoje eu só pretendo ser feliz, e encontrei a felicidade no plenário do Tribunal do Júri a partir daquele dia, pedi demissão no dia seguinte do escritório que eu trabalhava, e passei a trabalhar daí na Defensoria Pública, onde eu comecei a assistir, daí começa a minha paixão pelo Tribunal do Júri, por esse motivo que eu me decidi que queria ser advogado criminalista para atuar no Tribunal do Júri. E essa paixão começou lá nesse dia. Mas como é que foi a primeira vez que o Matheus Mena, advogado, conseguiu assumir uma plenária do júri? Qual que foi a emoção que você sentiu e como é que foi esse júri? Eu digo assim que existem... Porque é um caminho muito grande entre eu me apaixonar por isso e eu viver isso. É verdade. E eu quero entender, quando essa paixão se tornou realidade, ela ficou ainda maior, ela diminuiu, e como é que foi a experiência do primeiro júri? Existem várias primeiras vezes, né? Mas a primeira vez, literária, vamos dizer dessa forma, foi na cidade de Soledade, no interior do Rio Grande do Sul, porque eu me formei no Rio Grande do Sul, mas eu solicitei a minha inscrição direto para a OAB de Santa Catarina. Eu trabalho aqui, mas eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, muitos amigos advogados, que sabiam que eu queria fazer júri. Então eu enchi o saco deles, e eu conversava com eles, e eu pedia para participar. E um desses amigos, o Dr. Matheus Trindade, que é um grande parceiro meu, eu externei para ele essa vontade que eu tinha, e ele me convida para fazer esse júri em Soledade. E eu dei sorte, Ramon, dei sorte de escolher a dedo, assim, acredito, o júri. Na verdade não escolhi, mas parece que foi escolhido a dedo, porque era um júri muito tranquilo, era um júri de uma tentativa de homicídio no interior, por conta de uma briga de bocha, assim, uma coisa bem tosca. Enfim, daí teve uma briga e o próprio Ministério Público concordou pela desclassificação do delito para lesão corporal. Então, mas mesmo com a concordância, eu me recordo que naquele dia eu ainda declamei uma poesia naquele dia, uma poesia até que foi escrita por Marighella, e aquela paixão ela se concretizou, foi quando se cristalizou aquilo, e daí ali nasce a pérola, né? Aquela paixão propriamente dita. Então, o primeiro júri, eu tive muita sorte de fazer o primeiro júri com um advogado que eu admirava, que era meu amigo, e de pegar um caso tranquilo que, graças a Deus, deu certo. E até hoje, tu ainda sente esse frio na barriga, essa paixão quando vai assumir a tribuna? Sempre, Ramon. Tu sabe que esses dias eu fiz um júri em Santo Amaro, da Imperatriz, e a assistente do Ministério Público, ela me contou no final, que ela disse assim, ó, contando pro promotor, ela me contou a conversa que ela teve com o promotor de justiça antes de eu iniciar a minha fala. E ela disse assim, ó, puto, doutor Vinícius era o nome do promotor, puto, vê o Mena ali, porque era um promotor que foi empossado há pouco tempo, ele deve ter uns 10 júris, talvez, no máximo, talvez esteja falando besteira, mas tem bem menos tempo, bem menos plenários do que eu. Eu disse, ó, o Mena, tu vê, ele tem mais de 100 júris e ele ainda fica nervoso. E daí ela me contou isso e eu disse assim, se o dia que eu não ficar mais nervoso é porque não faz mais sentido. Alguma coisa tá errada. Eu tenho pra mim que assim, quem não teme não sente, e quem não sente não se importa. E eu me importo muito, eu me importo demais. Então o nervosismo ele é inerente, evidentemente. Existem causas que o pico de nervosismo ele é muito mais elevado, outras menos. A responsabilidade é muito maior. Quando se advoga por um inocente, quando se advoga por um amigo, existem causas que eu advogo, existem pessoas que eu advogo que se tornam meus amigos. Enfim, daí a responsabilidade é maior, o nervosismo aumenta, mas aquele frio na barriga, aquela sensação um pouco antes, aquilo que a gente chama, Evandro Lins e Silva,
o maior advogado criminalista do século XX chamava de estado de júri. Isso permanece até hoje, espero eu que permaneça até o final da minha carreira. E tu mencionou então que essa tua vontade de buscar erudição, de buscar a literatura, de buscar a poesia, remonta muito até do convívio com o teu pai, daquilo que você bem mencionou, nata porto-alegrense, que é a nata intelectual, que se refere muito nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Mas aí, como é que tu conseguiu buscar? Porque é uma coisa muito difícil você conseguir encontrar sua própria identidade na atuação profissional. Mais difícil ainda, imagino eu, que seja buscar essa identidade no tribunal do júri. Porque normalmente nós nos inspiramos em alguém. E não é ruim, é bom que a gente tenha uma inspiração, mas é sempre melhor ainda quando nós encontramos o nosso eu naquilo que nós fazemos. Quando é que você encontrou, e se é que é esse o ponto, se é que você de fato se identifica dessa maneira, quando é que você encontrou o Matheus Mena que nós, amigos, chamamos de poeta por conta da sua atuação, que traz muito da poesia, tanto para a atuação no tribunal do júri, quanto para a atuação nos tribunais e a atuação no dia a dia? Tem duas frases de dois filósofos diferentes, de Sócrates e de Nietzsche, Ramon, que sempre me moldaram. Isso foi um grande advogado também, o Dr. Jader Martins, ele sempre me deixou isso muito presente dentro da minha cabeça. Conheça-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Então, desde a faculdade, eu tinha esse pensamento. Quando eu assisti a primeira sessão do Tribunal do Júri, eu tinha para mim que foi um grande aprendizado. E eu falo isso sempre, que não existe curso melhor de Tribunal do Júri do que tu assistir júris. Tu precisa assistir júris. É o melhor curso que tu vai ter na tua vida, a melhor escola vai ser assistindo às sessões plenárias. E eu tive contato com muitos tribunos, grandes tribunos, brilhantes tribunos. Doutora Ledia Amorim, doutora Tatiana Boeira, doutora Tatiana Borsa, doutor Jader Marques, doutor Jean Severo, doutor Rodrigo Gresselé, doutor Ezequiel Vettoretti, que é a minha maior referência. E eu aprendi como não fazer júris, ou como eu não gostaria de fazer júris, e como eu gostaria de fazer júris. E isso que tu traz sobre essa questão da cópia, é uma questão que no início, ela acaba, a gente acredita que meio que se sabota, assim, pensando que justamente por termos referência, nós não somos originais, nós não somos, enfim, autênticos, quando na verdade não é isso, é natural que a pessoa tenha referências. Mas fato é que por vezes acontece. Eu me recordo de um júri que eu fui fazer em Concórdia, que eu tive a infeliz ideia de contar uma piada. E eu não sou um bom contador de piadas, eu sou um péssimo contador de piadas. Mas eu assisti um grande advogado de júri uma vez contando a mesma piada e ficou genial. E aquilo ficou uma merda, com perdão da palavra, mas ficou muito ruim. Por quê? Porque eu não sou um bom contador de piadas. Mas eu sempre gostei da poesia, eu sempre gostei do Tribunal do Júri, e isso saía de forma natural. Por mais que eu admirasse colegas que também tinham esse estilo, sempre foi uma coisa minha. Então, foi esse exercício de conhecer a mim mesmo para tornar quem eu sou. Esse exercício diário de tentar compreender qual que era a minha essência, de voltar para a essência daquele Matheus, daquele menino, e por vezes a gente é chamado de menino de forma pejorativa, e eu acho menino uma palavra bonita porque remete à essência, remete à raiz, como nós éramos, e é justamente aquele menino, quando eu era mais novo, eu era sensível, eu era uma pessoa, que tinha esse grau de sensibilidade um pouco mais elevado, que ele se relaciona com a poesia, ele se relaciona com a literatura. Então, foi assistindo grandes advogados, foi tendo referências, mas foi me remetendo às minhas origens e voltando e tentando conhecer da minha essência, que eu entendi que o estilo que eu tenho hoje é o estilo que se remete a mim mesmo. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente tem que ter muita coragem quando a gente assume a nossa própria identidade, seja no tribunal do júri, na sustentação, o próprio advogado, no dia a dia, nós buscamos muitas vezes nos espelhar, mais uma vez, naquelas pessoas que nós admiramos, mas espelhar não significa copiar.
E quando nós encontramos o nosso caminho no direito, assim como você encontrou no Tribunal do Júri, acho que nada mais sensacional do que isso. Mas quando a gente fala da poesia no Tribunal do Júri, eu queria que tu trouxesse para a gente um pouquinho. Eu vou abusar da tua vontade, da tua bondade, na verdade, e eu vou pedir aqui para que tu, primeiro, mencione uma passagem que tu lembra de Tribunal do Júri, onde tu conseguiu impactar demais com uma poesia, e se tu puder trazer um pouquinho dessa poesia pra gente. Mas antes, só para pegar o gancho do que tu falou, tem uma frase de Manuel de Barros, que é um grande poeta, um dos meus preferidos, inclusive, que ele diz: repetir, repetir, repetir até ficar diferente. Porque repetir é um dom do estilo. É exatamente isso que tu estava falando, sobre ter referências, tentar repetir aquilo que se tinha até se tornar diferente, até se tornar original. Porque isso é o dom do estilo. É só a repetição vai te tornar dessa forma. E a poesia, e eu não digo nem só a poesia, mas a literatura, ela está absolutamente relacionada ao Tribunal do Júri. Por quê? Porque nós somos contadores de histórias. O tribuno do júri, e o advogado no geral, mas o tribuno do júri mais do que o advogado, ele é um contador de histórias. E para nós contarmos uma boa história, a gente precisa conhecer as melhores histórias e saber a forma como se comunicar com o conselho de sentença, com os jurados, com o cidadão jurado, que é muito diferente daquele contato que se busca ter com um magistrado, com um desembargador, enfim, são formas diferentes, são abordagens diferentes. E eu digo isso sempre que, por vezes, a letra fria da doutrina, da lei, ela não consegue trazer o jurado até o último degrau da escada do necessitado e compreender as circunstâncias as quais o acusado ele estava vivendo no momento daquele cometimento daquele crime. E tem uma tese que é muito utilizada no Tribunal do Júri, que é o privilégio. O que é o privilégio? A motivação. É o homicídio privilegiado, é a respeito da motivação. Qual que foi a motivação do crime? O Código Penal ele prevê 5 hipóteses de motivação. 2 que agravam a pena e 3 que reduzem a pena. O motivo torpe e o motivo fútil. Ambas agravam a pena, qualificam o crime. E o homicídio privilegiado, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 121, que diz que quando o agente comete o crime por motivo de relevante valor moral, o terceiro motivo, relevante valor social ou impelido por violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. É aquela velha máxima que a gente sempre traz para o conselho de sentença de que qualquer pessoa é capaz de matar. A gente pode dizer que nunca vai roubar, que nunca vai traficar, que nunca vai estuprar, que nunca vai furtar, mas que a gente nunca vai matar, a gente não pode dizer, porque a gente não sabe. Às vezes, no momento de ira, num dos 4 gigantes da alma de Miri Lopes, um psicólogo espanhol que traz a ira, o medo, o dever e o amor, ou até mesmo numa legítima defesa sua, de terceiros, de alguém que a gente ama, enfim. E tem, para suscitar o privilégio, uma poesia gaúcha que eu gosto muito, que diz assim: meu galo muito aguentara deboche e provocação, fiel a mim seu patrão mostrava nada a entender, mas chega um dia em que o ser perde a calma e vira bicho, esquece norma e capricho, nem que tenha que morrer. É a poesia explicando o que a doutrina não consegue explicar para os jurados. Porque a doutrina, quando vai explicar a violenta emoção para os jurados, ela vai abordar de uma forma técnica. Se tu pegar Fernando Capesa, um doutrinador, e começar a folhear e ler para os jurados aquilo, eles não vão entender nada. Eles vão achar chato, eles vão achar maçante. Mas se tu declama uma poesia, Lupicínio Rodrigues também tem uma passagem que diz: há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas eu não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu sinto no peito é ciúme, é despeito, amizade ou rancor. Eu só sei que quando eu a vejo, me bate um desejo de morte e de dor. A poesia consegue trazer isso. Porque tem pessoas que têm nervos de aço, mas a maioria das pessoas não tem nervos de aço, e o conselho de sentença, via de regra, não tem nervos de aço e vai compreender o que a gente está falando. Essa emoção que tu traz quando tu declama poesia, e eu digo isso não só como advogado que admiro o teu trabalho, sou teu amigo e tenho o prazer de dizer que sou teu amigo, mas essa emoção que tu traz ao declamar poesia, para mim é a mesma emoção que tu emprega na defesa do direito do teu cliente.
E muitas vezes a gente escuta de todos os advogados, não só da área criminal, que o advogado não pode se emocionar, que o advogado não deve se entregar com emoção na causa. Eu vejo que muitas vezes no tribunal do júri isso parece ser um pouco diferente. Quanto mais o advogado se entrega, quanto mais o advogado emprega a emoção na causa, parece que o resultado é mais positivo. Isso é verdade ou não? Essa emoção do advogado no tribunal do júri, ela de fato deve ficar do lado de fora ou ela deve ir com o advogado para a tribuna? É por isso que eu sou apaixonado pelo tribunal do júri. Porque quando eu estava na faculdade de Direito, enfim, e eu gostava muito de criminologia, esse era meu sonho, ser professor de criminologia, eu sentia uma resistência dos mestres em poetizar o direito, em humanizar o direito. E não demorou muito para eu entender que o plenário é um dos poucos ambientes em que isso é permitido. Por isso que eu sou apaixonado pelo Tribunal do Júri, por isso que eu sou alucinado pelo Tribunal do Júri. Então, sim, Ramon, respondendo a tua pergunta, evidentemente que quanto mais emoção, e isso eu utilizo até como um mecanismo de defesa, como uma estratégia defensiva propriamente dita. Por que talvez eu fique nervoso até hoje? Porque eu sempre busco um ponto de conexão com o cliente. Por mais bárbaro que o crime tenha acontecido, por mais irracional que aquilo tenha sido, por maior a gravidade do delito, por mais brutal que tenha sido o homicídio, eu preciso, e talvez essa seja uma das principais características que o advogado tenha e que pouco se fala, a escuta. O advogado ele precisa escutar o cliente, porque nós vamos contar a história dele. E eu preciso escutar o cliente para tentar entender alguma coisa dele. Para criar essa conexão, essa empatia. Por quê? Porque depois que eu crio isso, eu me importo. E a partir do momento que eu me importo, eu me apaixono, eu acredito e eu falo da forma como... Eu me convenço. Eu me convenço daquilo que eu estou falando. Então, sem sombra de dúvidas, o advogado que ele não fala com paixão, que ele não fala com amor, e Evandro Lins Silva fala isso, repetindo, citando ele novamente, que seria uma defesa fadada ao insucesso, uma defesa de perdedor de causas. E eu acredito nisso, fielmente, acredito que o advogado ele tem que ser apaixonado, ele tem que se apaixonar pela tese. Tem pessoas que dizem que não pode se apaixonar pela tese. Não, tu tem que se apaixonar pela tese. Eu acredito que tu precisa se apaixonar pela tese. Ah, mas depois o tombo é muito pior. Não importa. Depois a gente arca com as nossas consequências. A gente está ali não para defender o eventual tombo que possa acontecer. A gente está ali para honrar a procuração que nos foi assinada. Eu penso de igual forma, Mena. Eu acho que muito daquilo da essência do advogado primeiro está no inconformismo. O advogado é um inconformado por natureza. Eu costumo dizer que a pessoa, para ser advogado, primeiro ela tem que ser muito chata. Né? E muito chata, não estou sendo aqui pejorativo, mas tem que ser um inconformado por natureza. E quando a gente não consegue trazer esse inconformismo para a defesa dos nossos clientes, parece que fica uma coisa sem graça, uma coisa chata, que nós não nos entregamos de corpo e alma. E, de fato, a emoção, eu acho que faz parte do exercício da nossa profissão. A gente ouve muitos advogados falando o contrário, que o advogado não pode se envolver emocionalmente com a causa, mas eu sempre vi muito isso no tribunal do júri. Uma coisa que sempre me admirou, de fato, no trabalho que tu exerce, e já disse para ti algumas vezes, eu disse, ainda quero fazer um tribunal do júri. E eu sempre digo, eu não sou advogado criminalista, mas meu maior sonho, quem sabe, na advocacia, é um dia fazer um tribunal do júri. Nunca tentei, é claro, porque eu sei que não é a minha área de atuação, não tenho a competência técnica necessária para isso e não me aventuraria arriscando, quem sabe, a liberdade de alguém para isso. Mas é um grande sonho, de fato, como advogado, e sei que provavelmente nunca realizaria esse sonho, porque nunca me dedicarei à advocacia criminal, mas espero um dia ser teu convidado para sentar lá ao lado do tribunal do júri e te ver trabalhando. Mas a gente sabe, Mena, e aqui já fazendo um gancho para um outro assunto, que a advocacia criminal não vive só de tribunal do júri. Pelo contrário, muitas vezes o estudante, o acadêmico do curso de Direito, o jovem advogado, vê o júri e se apaixona, assim como você se apaixonou lá atrás, mas aí nós percebemos que a advocacia criminal
é marcada muito mais por outros tipos de processo do que por tribunais de júri. Conta um pouquinho pra gente como é que é viver a realidade da advocacia criminal no dia a dia, se aquilo que te apaixonou, apesar de ter sido o tribunal do júri, como tu contou pra gente, como é que é levar essa paixão para o dia a dia da advocacia criminal? Hoje eu tenho o privilégio de poder praticamente atuar somente em processos da competência do tribunal do júri, mas evidentemente que não foi assim durante toda a minha carreira, e ainda hoje acontece. Hoje mesmo eu fiz uma audiência num processo de tráfico, por exemplo, que não tinha nenhuma relação com nenhum crime contra a vida, enfim. Mas até mesmo, e a gente não precisa nem se distanciar do tribunal do júri para falar sobre isso, os desafios da advocacia criminal, e muito se vê hoje em dia nas redes sociais, no Instagram, se banalizou, se glamoriza a advocacia, sobretudo pós-Lava Jato, né, que se popularizou o direito penal econômico, que se mencionou em jornais, não se sabe nem se é verdade, cifras milionárias que advogados receberam. Isso é uma minúscula parcela da advocacia criminal, enfim, é uma minúscula parcela que atua nesse tipo de nicho, mas o fato é que a advocacia ela não é glamurosa, a advocacia ela está muito mais para paixão do que para arte propriamente dita. A advocacia criminal é muito difícil, Ramon, muito difícil sobre todos os aspectos. Nós, advogados criminalistas, e nós estávamos conversando sobre isso antes, muitas vezes sofremos preconceito de todos os lados da sociedade, por todos os campos. De família, de amigos, de imprensa, do senso comum, de colegas advogados. A advocacia criminal, às vezes, é estigmatizada pela própria advocacia. Já foi muito pior, é verdade. Já foi muito pior. Eu lembro, só fazendo um paralelo, que quando eu comecei a advogar, existia talvez uma comissão afeta ao direito criminal na OAB. Hoje em dia já são inúmeras. Então houve um crescimento. Hoje a representatividade da advocacia criminal ela é muito maior. Isso eu falo não na OAB de Santa Catarina, mas isso em lato sensu, no país inteiro, evidentemente. Mas fato é que esse peso, ele é difícil, ele não é para qualquer um, não é à toa. Sobral Pinto dizia, né, que a advocacia não é profissão para covardes, e evidentemente não é, mas qual é a profissão que é para covarde? Ser promotor da justiça é uma profissão de covarde? Claro que não. Tu advogar, tu acusar... Não, é óbvio que não é uma profissão para covarde, ser magistrado também não. Mas a advocacia é uma profissão que exige muito equilíbrio emocional, muita inteligência emocional. É muito difícil, por vezes, apanhar. E às vezes a gente apanha fora da profissão, às vezes a gente apanha no exercício da profissão, e é preciso ter essa inteligência emocional para quê? Para não morder a isca. Porque às vezes se ataca a advocacia, e isso acontece muito no tribunal do júri, isso acontece muito em todas as esferas da advocacia criminal. Se ataca a advocacia e o advogado ele precisa lembrar que ele está ali não para defender a advocacia, ele está ali para defender o cliente. Os interesses do cliente são mais importantes que o interesse da advocacia dentro do processo. Dentro do processo ele é mais importante. Mas o dia a dia da advocacia criminal, que é muito longe desse glamour que se vende, ele é recheado, infelizmente, de derrotas. A gente perde muito mais do que a gente ganha. E eu não digo nem só no tribunal do júri. Graças a Deus o júri ele se distancia um pouco disso, apesar de os índices de condenação, mas no meu caso isso não ocorre. Mas no dia a dia, e por isso talvez que eu goste tanto do júri. Também por isso que eu gosto tanto do júri, porque eu vejo que é mais fácil tu convencer 7 pessoas leigas do que tu convencer um magistrado togado, por vezes. Tu falou uma coisa, Mena, que me chama muita atenção, que é muitas vezes o estigma que se cria da advocacia criminal. Qual que seria a principal dica que tu daria para o advogado que está começando agora? Porque nós também percebemos ao longo dos tempos muitos colegas que de uma maneira muito infeliz acabam ultrapassando a barreira daquilo que é a advocacia criminal. E qual que seria a principal dica que tu daria para o advogado de início de carreira para que ele, de fato, tenha esse distanciamento e consiga manter
a diferença entre o que é a advocacia criminal e o que é extrapolar a advocacia criminal? Qual que é o cuidado que ele tem que ter? Ramon, a linha realmente, por vezes, ela é tênue, a pessoa precisa ter muita cabeça, mas o principal é saber que o caminho mais rápido não é o caminho que vai te dar mais vantagem, ou que vai ser o mais... que vai ser o caminho da glória. Pelo contrário, para te exercer a advocacia criminal e para te crescer e para te ter sucesso, tu precisa ser resiliente, tu precisa ter resistência e tu precisa ser sério. Por quê? Porque o cliente vai te testar. Principalmente os advogados que querem atuar naqueles crimes de rua, naqueles crimes de sangue, os crimes comuns, não nos crimes de colarinho branco, nos crimes contra a ordem tributária, os crimes licitatórios, os crimes de direito penal econômico. Esses é um pouco diferente, mas os advogados que vão atuar nesses crimes de rua, nesses crimes comuns, o criminoso ordinário ele vai te testar. Ele vai te testar. Ele vai querer saber até onde tu vai. E tu precisa demonstrar para ele quem tu és. Que tu é advogado. Que tu é advogado. Porque a partir do momento que tu se distancia da profissão, tu perde o respeito. Por mais competente, por mais inteligente, por mais estudioso, por mais trabalhador que tu seja, tu perde o respeito. E uma vez que se perde o respeito, é que nem a confiança. Uma vez que se perde a confiança, é como se fosse um cristal. Tu não consegue reconstruir, ou tu tem muita dificuldade para reconstruir. Por vezes tu até consegue, mas é difícil. O caminho ele é muito mais dificultoso. Então, o conselho que eu dou é: honrem a carteira da ordem que vocês receberam. Não esqueçam do que vocês passaram para até chegar até lá. O caminho, a dificuldade daquilo que aconteceu, não esqueçam disso. Porque às vezes uma ou duas tomadas de decisões equivocadas podem fazer tudo isso ir por água abaixo. Mena, eu vou te dizer uma coisa que tu citou aqui e eu acho muito verdade. Muita gente vende facilidade quando a gente vê as redes sociais, a internet de maneira geral. Tem muito advogado que não tem, de repente, 1/10 da experiência que você tem e vende uma facilidade na internet. E o que a gente percebe é que a advocacia, de maneira geral, não só a advocacia criminal, ela é uma advocacia que exige muita resiliência do advogado no dia a dia, exige um levantar e deitar e repetir aquilo que a gente faz com muita frequência até que a gente atinja o sucesso. Não é isso que a gente vê muitas vezes na internet. E aqui até fugindo um pouquinho dessa questão do dia a dia, mas como é que você enxerga essa situação? Porque a gente vê muitas vezes na rede social aquele advogado que vende uma facilidade para o jovem advogado que está começando, advogado que diz: venha fazer um curso de como cobrar honorários, mas ele cobra mal os honorários dele. Como distinguir a advocacia da internet da advocacia real? É um desafio tanto, Ramon. Da mesma forma, por exemplo, se quer fazer um curso, e eu não tenho nada contra cursos, contra mentorias, pelo contrário, eu já fiz diversas. Deve fazer? Deve fazer, inclusive acabei de me matricular numa mentoria, vai ser a primeira. Isso não é uma crítica genérica. Não é uma crítica, pelo contrário, exatamente. Não. Existem cursos sérios, existem escolas sérias, existem, enfim, né? Mas quando tu vai comprar um produto na internet, tu não procura no Reclame Aqui? Tu não procura verificar a credibilidade? Tu não vai atrás? É a mesma coisa. Se aquilo tá estranho, se aquilo tá esquisito, se parece tá fácil demais, tu desconfia. Ou pelo menos tu deveria desconfiar. E se tu desconfia, tu vai atrás. Como é que tu vai atrás? Hoje em dia é muito simples. Gente, coloca a OAB do cara no EPROC, cara. Coloca a OAB do cara no PJE, no Projude, pesquisa a vida do cara, pesquisa o currículo, bota o nome da pessoa na internet, em que causa que ele atuou, quem é que ele absolveu, quantos processos ele já atuou, quantos processos ele tem, enfim, questões básicas assim, enfim, que a rede social, ela engana muito. Ela engana muito. Às vezes a gente vê aí um advogado de Ferrari, um advogado de Porsche.
são advogados, são pessoas que, não quero generalizar, Sim. enfim, eu acho ridículo, sendo bem sincero, eu acho que não cabe, que é descabido. Acredito que é uma imagem que não te traz credibilidade, que não te traz autoridade, que pelo contrário, por vezes, ela pode até te distanciar do cliente, pode causar repulsa ao judiciário, ao Ministério Público, enfim, pode trazer uma série de prejuízos assim, para a defesa do próprio cliente. Se eu estou sendo acusado de um crime, se eu sou réu num processo criminal, eu vou querer a primeira coisa, que meu advogado seja discreto. Porque eu não quero meu nome estampado nos jornais. E eu já atuei em diversos casos assim, tá, Ramon? Diversos. Tem um especificamente que ocorre na comarca de Navegantes, sem me distanciar muito, eu já vou retornar para a tua pergunta, mas que acontece na comarca de Navegantes, que é um advogado famoso do país, que estava, uma das grandes bancas do país que estava à frente, processo que deu repercussão quando do cometimento do crime, e que se passou meses e aí ele assume o processo. E ele vai para a imprensa com tudo. Gente, qual que é a necessidade? Tu vai dificultar a vida do teu cliente, por quê? Porque tu quer aparecer, porque tu quer pela vaidade. Não deveria existir, e nós, operadores do direito, somos vaidosos, mas não deveria existir espaço para vaidade no direito, sobretudo na advocacia criminal. A gente precisa pensar antes no cliente. E quando a gente vai atrás de alguém que é assim, porque via de regra, esses vendedores de ilusão, eu digo vendedores de ilusão é diferente dos profissionais que atuam em cursos sérios, os mentores sérios. Uhum. Esses vendedores de ilusão, essas pessoas que tu mencionas, como cobrar honorários altíssimos quando ele cobra uma mixaria, como montar um escritório de advocacia quando ele nunca montou um escritório de advocacia, como gerir um escritório quando ele nunca foi gestor de um escritório. Então, a gente precisa pesquisar e se distanciar dessas pessoas e não acreditar na internet. A internet, ela é muito boa, ela é importante, ela tem inúmeros efeitos positivos na nossa sociedade, mas inúmeros negativos também. É preciso saber utilizar essa ferramenta. A gente falou muito aqui de preconceito da sociedade de maneira geral, da própria advocacia com a advocacia criminal, mas eu queria saber um pouquinho de ti. Primeiro, como é que tu lida com esse preconceito, seja na tua família, se é que existe esse preconceito na tua família? Eu sei que teu pai é advogado também, então acredito que não exista, mas de maneira geral, com amigos que de repente não são advogados, que não têm a mesma compreensão da advocacia criminal, como é que tu lida com esse preconceito no dia a dia? Na minha família, eu vou dizer assim, por mais que meu pai seja advogado, ele não é advogado criminal, e via de regra não existe um preconceito estrutural, mas em relação à advocacia criminal, mas pontual. Por que eu digo pontual? Eu já defendi uma pessoa que estava sendo acusada de nazismo. Uma pessoa que era estigmatizada como neonazista, teria cometido um crime de homicídio. Minha irmã não quis falar comigo. Eu vou fazer no final do mês de setembro um júri de cuja vítima foi um caso de repercussão, seria uma pessoa de certa forma conhecida na comunidade de Palhoça, que foi vítima de feminicídio e foi enterrada dentro de casa. E me procuraram, a imprensa me procurou para falar sobre isso, e a minha resposta é sempre a mesma: eu só me manifesto nos autos. Eu não me manifesto para a imprensa. Eu me manifesto nos autos que importam, nos autos que interessam. Mas sai o nome do advogado na imprensa e, novamente, a minha irmã fica indignada com essa situação. Às vezes, nem mesmo em causas que a gente atua, mas de princípios que nós defendemos. Eu sou uma pessoa que sou de esquerda e eu tenho minha família toda é de esquerda. Meu pai é uma pessoa de esquerda, minhas irmãs são pessoas de esquerda, meu irmão, minha mãe, enfim. E a gente está vivendo um momento delicado, né? Que a gente está vendo aqui por conta do atentado contra a democracia ocorrido no 8 de janeiro, mas que isso não me distancia daquilo que eu prego para os meus clientes.
Se eu identifico alguma ilegalidade, se eu identifico alguma irregularidade, se eu identifico algum desrespeito às regras do jogo, eu aponto. E eu fui linchado recentemente por conta disso. Eu fui recebido com uma enxurrada de mensagens por familiares dizendo que não, que seria um absurdo, que bom, que assim, me ironizando, dizendo que eu tinha muito que aprender porque eu não vivia a ditadura. Eu disse, gente, eu não preciso viver a ditadura para entender que existem irregularidades que estão acontecendo dentro de um processo penal, independente de quem está. Sabe, Ramon, que tem uma passagem na mitologia grega que é quando Ulisses ele sai de Troia, ele retorna da batalha de Troia e ele está voltando a Ítaca. Para chegar a Ítaca de Troia, ele precisa passar pela ilha de Capri, e a ilha de Capri é a ilha das sereias. E daí vem aquele ditado que cantavam e encantavam, e aí vem aquele ditado, não caia do canto das sereias, né? E para não sucumbir ao canto das sereias, Ulisses ele determina que colocasse cera nos ouvidos da tripulação e que ele fosse acorrentado junto à embarcação. Ele é acorrentado por quê? Porque para ele não conseguir se libertar, para não cair no canto das sereias. E isso é a representação eloquente não só do juiz consciente, mas do operador do direito consciente. O operador do direito consciente da sua humanidade, mas firme no seu propósito de não sucumbir aos seus próprios desejos. É aquilo que, por mais que tu deteste a pessoa, e não é nem só por mais que tu deteste a pessoa, é porque tu detesta a pessoa, é que tu precisa identificar e olhar para aquele processo com 2 vezes mais atenção, com 2 vezes mais cautela, porque justamente porque tu não gosta, pode passar algo em branco. E eu sou dessa forma, e eu não abro mão de ser dessa forma. Eu sou garantista independente de quem está no banco dos réus. E eu sofro preconceito pela família por conta disso, assim como por vezes a gente sofre preconceito da sociedade, da imprensa, a gente é estigmatizado, a gente é linchado nas redes sociais, vira e mexe, sai uma reportagem com o nosso nome nas redes sociais, a gente vai olhar aqueles comentários, eu não dou bola para isso, mas chega a ser engraçado, às vezes a gente dá risada, só que tem coisas assim que extrapolam o normal, né? Que chegam em tom ameaçador, não que eu tenha medo desse tipo de comentário, até porque, enfim, né? Evidentemente que não. Assim como a gente sofre preconceito também, às vezes, isso, uma minoria, fica aqui o registro, mas por integrantes do Ministério Público, que são minoria aqui, eu digo, eu repito, e às vezes até mesmo de forma involuntária, aquilo sai... De forma institucional, quase. Uma questão assim que não foi pensada, sabe? Foi espontâneo, que aquilo sai e depois até mesmo se arrepende. Mas acontece e a gente releva. Eu tenho muita consciência, tenho a consciência absolutamente tranquila do meu papel e daquilo que eu tenho. Eu vou te confessar, Mena, que eu mesmo já tive esse tipo de preconceito com um advogado criminal. Nós tivemos, há alguns anos atrás, um advogado que faleceu aqui no exercício da profissão, aqui no município de Palhoça, e um dos advogados que assumiu a defesa de um dos envolvidos, inclusive meu amigo, o Dr. Oswaldo, com quem tu trabalha hoje. E naquela época eu fiquei muito chateado com o Dr. Oswaldo. Eu fui falar para ele, tu não pode assumir esse caso. Ele disse, amigo, como que eu não posso assumir esse caso? E é claro que eu acho que naquele momento me fugiu da compreensão aquilo que era o papel verdadeiro do advogado criminal, que ele não estava ali defendendo que fosse certo o que aconteceu com aquele advogado, que era meu amigo, que era amigo de muitos advogados aqui da nossa subseção. Ele estava defendendo, de fato, o acusado, ele estava defendendo o direito daquele acusado de ter um processo justo, de ter um processo que, de fato, respeitasse os princípios e direitos constitucionais daquele acusado. E, naquele momento, eu não consegui compreender aquilo. Algum tempo depois, acho que até alguns anos depois, eu pude voltar para o Oswaldo e dizer, amigo, eu hoje, convivendo mais contigo, convivendo mais com a advocacia criminal, eu acho que eu consigo compreender exatamente o motivo pelo qual tu assumiu aquele caso e hoje eu não te julgo mais por ter feito aquilo. E é claro, de repente nem era importante para ele o meu julgamento ou não, mas de fato naquele momento eu fiz esse julgamento. Sobre essa questão, Ramon, da morte do advogado, eu realmente não estava com o Dr. Oswaldo, a gente não trabalhava junto ainda,
quando ele assumiu essa causa, mas eu atuei, eu que fiz a sustentação oral nesse processo, no tribunal, no julgamento do recurso de apelação. E o Oswaldo é um pai para mim, é o meu pai da advocacia criminal, é a minha maior referência, talvez seja o maior advogado criminalista que eu conheça, tem inúmeras virtudes, e eu sou muito grato a ele, tenho muita lealdade a ele, vou estar junto com ele até o final. Mas fato é que ele sempre eu não estava junto, repito, com ele quando ele assumiu essa causa, mas ele sempre me fala sobre as dificuldades que ele teve quando assumiu esse processo. Que ele foi linchado por associações, a OAB, as prerrogativas, foi tudo uma dificuldade muito grande, uma dificuldade imensa, e eu imagino que ele passou. Mas ele teve um outro advogado, um advogado mais veterano, que deu muitos conselhos para ele naquela época, e ele sempre utiliza isso como exemplo para mim. Ele sempre utiliza isso como exemplo para mim. Ele diz assim, a culpa do cliente não é a culpa do advogado. A culpa do réu nunca vai ser culpa do advogado. Então tu não pode receber a culpa por algo que tu não fez. Tu está defendendo o direito daquela pessoa. Tu não está defendendo o fato. Tu não estava lá. Não foi tu. Não foi tu que estava lá. Então se sofre, se sofre. Talvez tenha sido um dos primeiros grandes casos que ele atuou. Acho que sim, eu não tenho certeza absoluta. E eu posso dizer, Ramon, que com todas as dificuldades, toda a porrada que ele tomou, eu sou testemunha da qualidade do serviço que foi prestado nesse processo. Tanto é que houve a desclassificação. Eles sequer foram submetidos ao conselho de sentença. Se concluiu pela lesão seguida de morte, por quê? Por um trabalho técnico extremamente bem feito pela banca de defesa, sobretudo pelo Dr. Oswaldo naquela época. Então, de fato, esse caso é um caso bastante emblemático, bastante difícil, e eu imagino a dificuldade que ele tenha tido, ainda mais, se para mim seria difícil hoje assumir esse processo, tendo ele como na retaguarda, ele como, né, com uma pessoa com mais casca do que eu, para aguentar mais porrada, eu imagino ele assumindo esse processo sem ter ninguém atrás dele para receber. Ele era a casca. Então, realmente foi elogioso, deve servir como elogio esse trabalho, esse serviço prestado por ele. Ele fez uma grande defesa e, graças a Deus, dentro do razoável, acredito que o conceito de justiça ele foi preservado nesse caso. E eu lembro muito desse caso, Mena, porque é onde eu digo para ti, o preconceito que muitas vezes sofre o advogado criminal. Eu sou amigo do Dr. Oswaldo, amigo pessoal, uma pessoa de grande coração, aprendi a admirar ele cada vez mais com o tempo, mas naquela época, ainda assim, mesmo com a amizade que eu tenho por ele, eu não conseguia entender o fato de ele assumir a defesa daquela pessoa que, para mim, tinha tirado a vida não só de um advogado que estava exercendo a profissão, mas que era um amigo. E aí é onde eu me encontro naquela situação que muitas vezes eu consigo compreender, muito embora não concorde, tanto que hoje em dia eu consigo ver essa situação com muito mais tranquilidade, mas onde eu consigo compreender muitas vezes o desentendimento ou a incompreensão das pessoas com esse compromisso absoluto da advocacia criminal, que não é com o fato que ocorreu, mas sim com a culpa ou não do cliente, como tu bem colocou. E eu acho que foi sensacional a tua colocação. Eu acho que, na verdade, tudo que a gente falou aqui hoje mostrou muito que a emoção do advogado, ela mais do que é importante, ela é necessária para o advogado criminal, não só para o advogado criminal, eu diria, para o advogado que exerce a sua profissão no dia a dia, seja o advogado trabalhista, civilista ou advogado criminalista. Mena, a gente falou muito aqui de poesia, defesa. Eu acho que a advocacia criminal, ela é, na verdade, o exercício reiterado de uma arte. Não é como qualquer outra advocacia, ela ultrapassa a técnica. Ela vem na inteligência emocional, ela toca nas pessoas. E nós falamos aqui muito de poesia. E eu estou aqui caminhando para o final, para não dizer que eu quero encerrar, porque nós temos um compromisso aqui de não nos estender demais, muito embora o papo esteja maravilhoso e é sempre muito bom
te ouvir, não só ouvir a tua experiência, mas ouvir você contando as histórias do dia a dia da advocacia criminal. Mas nós falamos muito de poesia, de advocacia criminal, e eu queria que você encerrasse aqui hoje, se você se sentir à vontade com isso, uma poesia que de repente é aquela poesia que te marca não só na advocacia, mas te marca na vida, te marca como pessoa e com que tu te identifique que seria a tua marca. Liberdade. Não ficarei tão só no campo da arte, mas ânimo firme, sobranceiro e forte, tudo farei por ti para exaltar-te. Liberdade. Direi que és bela e pura em toda parte. Liberdade. Queira-te eu tanto, e de tal modo em suma, que não existe força humana alguma que essa paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se violada for, possa sorrir, indiferente à dor, morrer gritando, a sussurrar teu nome. Eu acho que não tem maneira melhor de encerrar o nosso bate-papo senão com essa poesia, mostrando que a advocacia criminal, acima da resiliência, acima do combate diário, é um exercício e um trabalho diuturno de arte, também, seja da advocacia, seja da poesia. Mena, queria agradecer muito a tua participação aqui nessa noite. Tu é, para mim, um grande amigo, mas não só um grande amigo, não é por isso que eu te convidei aqui hoje, mas sim porque tu é referência na advocacia criminal, principalmente no Tribunal do Júri, que tu possa inspirar ainda muitos, não só jovens advogados, mas muitos advogados que pretendem, de fato, trilhar o caminho do Tribunal do Júri. Para mim, tu é uma grande referência e que tu continue sempre assim no direito. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Espero que, de certa forma, a gente tenha sido proveitosa essa nossa conversa. E eu estou sempre à disposição aqui, não para quando gravarmos, mas para trocar uma ideia, para a gente conversar sobre as angústias, sobre as dores e também sobre os prazeres da advocacia. Amém.